Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia, primeiro, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36. Diz o seguinte, João 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Jesus, ele iria passar pelo Calvário, ele iria padecer, iria sofrer, iria ser crucificado e depois iria voltar para o Pai. E aqui Pedro, ele fez essa pergunta para Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus, ele responde que para onde ele vai, Pedro naquele momento, ele não poderia ir, mas mais tarde sim, mas pela frente, ele poderia seguir o Senhor. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para Pedro é o seguinte, Pedro, o que eu vou sofrer agora, você não pode sofrer. O que eu vou passar agora, a dor, a agonia que eu vou passar nesse momento, você não está preparado, você não tem estrutura para suportar. Agora não. Mais tarde sim, você poderá me seguir, ou seja, você poderá passar o que eu vou passar, mas não agora. Versículo 37. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus. Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então Pedro, ele ainda insistiu para Jesus, dizendo que estava preparado para dar a vida pelo Senhor, mas Jesus sabia que ele não estava preparado para aquilo, pelo menos não naquele momento. E nós sabemos que de fato, de verdade, aconteceu isso que disse o Senhor Jesus. Pedro negou Jesus. E o que acontece? Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus ele realize coisas grandiosas nas nossas vidas, mas muitas vezes, como Pedro, não estamos preparados, não temos estrutura para receber as bênçãos de Deus. Às vezes achamos que estamos preparados, que já chegou o tempo, mas Deus ele sabe que ainda não chegou o tempo. E por que não chegou o tempo? Muitas vezes por falta do quê? De preparo, por falta de estrutura. Um exemplo, às vezes tem pessoas que elas querem ser curadas e Deus ele sabe que se ele curar a pessoa hoje, amanhã ela não estará mais na igreja servindo a ele, ou seja, essa pessoa não tem estrutura para receber esse milagre. Então Deus ele
vai trabalhando na vida da pessoa, no coração dela, principalmente, para que essa pessoa primeiro, ela se converta a Deus, ela aprenda a servir ao Senhor e depois sim, Deus entrega a cura que ela precisa, o milagre, quando essa pessoa, ela ganha o quê? Estrutura. Outro exemplo também é, às vezes, numa empresa, a pessoa, ela quer ser promovida, ela almeja um cargo maior, mas só que essa pessoa, ela não tem estrutura para exercer aquele cargo, aquela função, pelo menos não naquele momento. Então, certo, o ideal é a pessoa, ela ganhar estrutura, ela aprender mais, ela está preparada para que depois ela possa exercer aquela função, aquele cargo. Um exemplo, quando eu trabalhava, normalmente, pelo menos no meu tempo, a empresa, antes de promover um funcionário, ou até mesmo de mandar alguém para uma prova, primeiro, se certificava que aquele funcionário, aquela funcionária estavam preparados para sim fazer a prova e assim eles tinham estrutura para exercer o próximo cargo, no caso, um cargo maior. Porque se mandasse o funcionário sem preparo, no caso, para fazer aquela prova sem estrutura ou até mesmo para ser promovido, então estaria colocando tudo a perder. Então, até mesmo quando a pessoa ela é abençoada, mas ela não tem estrutura para aquilo, ela está colocando tudo a perder. E Deus não quer que a gente coloque tudo a perder. Por esse motivo que Deus ele faz questão primeiro de nos preparar e depois nos entregar a bênção, a resposta, a vitória. Agora em Provérbios, no capítulo 20, versículo 21, diz o seguinte, Provérbios, capítulo 20, verso 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Tá vendo? Então, quando a pessoa recebe a herança antes do tempo, aqui está dizendo que é antecipada, no final não será abençoada. E quando que é abençoada? Quando recebe no tempo, ou seja, quando a pessoa ela tem estrutura e ela está preparada para receber. E quando não é abençoada, é amaldiçoada. Em outras palavras, quando a pessoa recebe algo antes do tempo, sem preparo, aquilo que deveria ser bênção na vida da pessoa vai terminar em quê? Em maldição. E um exemplo bíblico, o filho pródigo, ele foi pedir a herança para o seu pai, algo errado, pois ele só poderia receber aquela herança depois da morte do seu pai. E ele pediu, o pai entregou, e o que ele fez?
ele começou a esbanjar, a desperdiçar, ele gastou tudo e depois estava no meio dos porcos, com as vestes rasgadas. E foi naquele momento que ele caiu em si. Mas o porquê que ele fez isso? Ele se ausentou da casa do pai depois que recebeu aquela herança e começou a gastar tudo. Porque ele não estava preparado para receber aquela herança. Sabe, ele não tinha estrutura. Então, ao invés de repente de você pedir a bênção para Deus, para o Senhor, sabe o que você pode fazer também? Pedir para o Senhor sabedoria, pedir preparo para Deus. Pois Salomão, quando ele assumiu o reinado do pai dele, Davi, antes dele começar a reinar, no caso, ele pediu o quê? Sabedoria para Deus, para que assim ele governasse Israel com excelência. Então peça para Deus também sabedoria, peça preparo, peça para que Deus ele te dê estrutura e no momento certo, Deus ele vai entregar a resposta, a bênção para você e você terá estrutura para administrar tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Isso em todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe. Forte abraço. Paz.